Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Celso, professor de inglês, eu sou especialista em inglês para os vestibulares e principalmente essa banca que eu vou falar hoje, da banca VUNESP. Eu vou falar da prova da Unesp de inverno, a prova da Unesp do meio do ano. É uma prova muito importante para você que quer fazer a Unifesp, a própria Unesp, a FAMEMA, a FAMERP, ou seja, você que vai fazer alguma prova de vestibular cuja banca seja a VUNESP, nada melhor do que observar o padrão que essa banca aplica nas suas provas de inglês. Eu vou resolver toda essa prova aqui aplicada no dia 29 de maio e vou reforçar para você que está chegando aqui a dar uma olhada aqui na descrição, que essa descrição é exatamente uma mensagem que eu mandei para uma aluna quando estava conversando sobre orientação para a banca da VUNESP. Eu mandei essa mensagem no dia 22 de maio para ela, copiei e colei aqui na descrição. O que eu quero dizer com isso? Essa prova tem uma característica bem definida e o que eu procuro passar para você sempre é que tem uma maneira de fazer essa prova rápida, fácil, direta, objetiva e para quem vai fazer vestibular, mais do que dominar um conteúdo, mais do que dominar conceitos, é saber fazer a prova de uma maneira rápida e eficaz. Acertar o maior número de pontos possíveis no menor tempo possível. Porque o inglês é uma das matérias das quais você vai enfrentar nessa prova. Só que o inglês tem que deixar de ser uma desvantagem para virar uma vantagem para você na hora do vestibular. É isso. Então a mensagem está ali. Os temas que vão cair nessa prova, alguns do que eu colocar aqui estão exatamente aqui nessa prova. O que eu sempre recomendo para você? Sempre fazer a prova numa sequência que você determine, ou seja, no caso isso aqui, essa prova da Unesp, foram 11 questões, tem uma questão número 10, que é um meme, mas eu vou considerar aquela parte da prova aglomerada, onde as questões estão reunidas por matéria. Então, em inglês começou na questão 21 e vai até a questão 30. Eu digo que você não faz a prova na sequência que ela se apresenta, e sim na sequência que você determina. O que eu quero dizer com isso? Você faz primeiro aquelas questões desses itens que eu marquei aqui na descrição, porque se você domina esses temas, você resolve essas questões em menos de 1 minuto. Tá certo? Então não é a prova que determina. Claro, cada prova tem uma estrutura, cada prova tem a sua maneira. Essa aqui tem uma estrutura um pouco diferente na maneira de apresentar as questões, mas na essência é a mesma prova de sempre. Bom, então se você está aqui, chegou até aqui esse momento do texto, até esse momento do vídeo, 2h40, por favor, deixa seu like. Se você não segue ainda, começa a seguir e ativa as notificações, porque isso me ajuda demais a continuar trazendo esse conteúdo para vocês, tá certo? Vamos lá então, eu tenho a prova aqui, o PDF da prova, só que toda vez que eu faço uma resolução de prova, eu monto um arquivo, como você pode ver aqui. Eu tenho um arquivo PDF bem montadinho para essa prova, mas se você quiser a prova, que é uma prova de fácil acesso, tá? Mas se você não tem, só mandar uma mensagem, escreve aqui, entra lá no meu canal do Instagram, na minha conta do Instagram, celso.prof, é o que eu tô lá para falar de vestibular. Entra lá, manda uma mensagem, pede, eu te mando o PDF, tá? É de fácil acesso, mas se você não teve esse acesso, eu mando para você. Então, tá aqui a minha apresentação, essa aqui que eu utilizo para fazer a prova. E olha só, primeiro eu vou dar uma passada pela prova, porque eu gosto de seguir uma ordem de resolução de questões. Eu tenho uma ordem para fazer. Eu quero que você entenda comigo qual foi a ordem que eu utilizei aqui. Deixa eu pegar minha caneta. Vou precisar do óculos agora. Vamos lá. Então aqui é a questão 10, tá? Tem gente que começou pela questão 10. Eu achei uma questão bem difícil de fazer. Bem difícil mesmo. Eu considerei essa aqui, tá? Porém, para alguns, foi uma questão tranquila. Ela tem aqui um meme em inglês, tem uma descrição do que é esse quadro, o meme faz a intervenção, e aí você tem uma questão de extrema dificuldade, na minha opinião, tá? É o que a gente chama da questão interdisciplinar. O que ela foi interdisciplinar aqui? Interdisciplinar, uma parte bem funda da questão da interpretação de texto no português, e a questão da correlação com a intervenção do meme. Eu vou começar essa questão 10 porque ela está apartada do restante da prova, tá? Então, eu já vou fazer essa questão agora. Quando eu volto aqui na imagem, o que eu percebo?
A própria prova me dá uma contextualização do que está acontecendo aqui. É um quadro, tá? É o quadro de 1908, Sentence of Death. Então, o que você percebe ali? O médico, o artista é o inglês John Collier, um médico comunica ao paciente que provavelmente ele deve ter uma doença que não tem cura, uma doença que indica que ele deve morrer em breve. Então, a ideia do quadro era essa perplexidade do paciente diante da notícia dada por um médico da morte iminente. Só que o meme faz qual intervenção? Ele vem mudando o contexto da história. Fala assim: How long have you been experiencing these episodes? Uma pergunta muito comum num consultório médico, mas talvez numa terapia e algo assim. E aí, a perplexidade antes, sem a intervenção do meme de receber uma má notícia, a perplexidade passa para onde? Por que tem um pintor aqui? Why is there a painting in here? Por que tem um pintor aqui? Por que tem um fotógrafo aqui trazendo para hoje, né? Então, o meme faz essa intervenção. Olha o que a questão coloca aqui para você. Eu achei ela bem difícil, tá? Bem difícil. Olha só. Ela coloca da seguinte maneira a questão. Na construção do seu sentido, o meme introduz duas falas na pintura. Tal procedimento, então, enfim, desfaz o caráter dramático da pintura original, conferindo a ela uma dimensão moralizante. Ela desfaz o caráter dramático? Desfaz de certa forma, né? Aí a gente tem que entender o que é drama. Qual que é o drama? Você recebe uma notícia daquele tamanho, ó, a sua morte iminente. Eu estou te dando a notícia que é uma sentença de morte praticamente. Acrescenta uma dramaticidade. Ela não desfaz, o meme desfaz, tira essa dramaticidade. No entanto, não com uma dimensão moralizante. Na letra B, você tem ressalta o caráter dramático da pintura original. Não ressalta, a gente viu ali que realmente desfaz, conferindo ela a dimensão metalinguística. Essa segunda parte está correta. Então, essa coisa de quebrar a quarta parede que a gente fala dos filmes, né? Essa coisa de você ser um personagem, se relacionar com a audiência, isso é a quebra da quarta parede, é uma expressão, é uma dimensão metalinguística. Aquele que está sendo pintado tem consciência que ele está dentro de uma pintura. Então, a segunda parte está correta. Então, a combinação da primeira parte da letra A com a segunda parte da letra B é a resposta correta. E eu vou encontrar isso aonde? Eu encontro ali na letra D, tá? Desfaz o caráter dramático. Sim, o meme sempre traz essa ideia da ironia, do humor. Então, ele dá uma quebrada no caráter dramático, trazendo uma outra dimensão metalinguística. Eu achei essa questão bem difícil, porque você tinha que ter o domínio de vários aspectos do entendimento de gêneros textuais diferentes. Uma coisa que você estuda bastante lá nas aulas de língua portuguesa. A letra C, ressalta o caráter dramático, está errado. E na letra E, de novo, ele coloca uma dimensão filosófica. Não chega a ser uma dimensão filosófica. Talvez se a fala tivesse sido diferente, mas a fala foi um tanto quanto despojada. O que esse pintor está fazendo aqui? Então, conferiu um aspecto metalinguístico. Quero chamar a sua atenção, porque isso aqui é uma característica de questão da Unicamp. Na estrutura, a Unicamp costuma fazer essas combinações. Então, talvez a banca viu ali uma maneira achou interessante, olhou a banca ali de outra prova que ele sabe que os candidatos utilizam, achou legal, achou interessante. Então, esse aqui é um padrão, seguir um padrão de estilo questão Unicamp, tá? A título de curiosidade para você entender como é que funciona. Então, a número 10 já faria de cara, letra D, alternativa D, certo? Eu vou dar sequência aqui, eu vou rodando a prova. O que você tem? Você tem um texto para 6 questões. Toda vez que eu preparo uma apresentação como essa, eu divido aqui em parágrafos para ficar mais fácil de localizar e até para fazer a leitura. E a questão 21. A questão 21, quando você olhar ali, é uma questão sobre pronome. A questão 21 é uma questão que eu faria agora. Eu faria primeiro, porque eu sei pronome,
eu sei como funciona uma questão de pronome, eu resolveria. A questão 22 é uma questão de modal verb, também é uma questão que eu resolveria imediatamente. Eu bato o olho e já resolvo, vou ganhando tempo e vou fazendo a prova com confiança e sem ansiedade. 23 é uma questão de leitura. Então eu teria que fazer o scanning. Eu vou explicar o que é o scanning. Então a 23 eu pularia por enquanto. A 24 é outra questão de scanning. Eu vou explicar o scanning. Pularia por enquanto. A 25 também é uma questão de leitura de texto do último parágrafo. No momento eu vou pular. Então, olha, a prova se apresentou diferente. Normalmente a primeira questão, a questão 21, numa prova da banca VUNESP, ela vem aqui e coloca para você a ideia geral do texto ela fez diferente, colocou já uma questão direta. Então, pronome, modal verb, e aí já começam as questões de leitura, 23, 24, 25. Não faço agora. A 26 é uma questão de vocabulário. Essa eu faria no momento. Então, essa aqui eu já faria no momento. A 27 também eu tenho um outro texto, como um infográfico. E aí a questão 27 também é sobre leitura, eu não faria agora. 28 é uma questão que eu faria na sequência, para falar de conjunções. Essa questão eu faria. Furthermore, essa aqui eu faria agora, imediatamente, porque eu já sei o que significa furthermore. Eu já dominei o conteúdo de conjunções, como você também vai dominar. Então você vai já batendo o olho aqui, enquanto eu falo, você já sabe a resposta desse aqui. E aqui, uma questão que envolve um pouquinho mais de leitura, mas não muito complicada. Daria para fazer no final da prova, depois de fazer a leitura. E a 30 aqui, uma questão de cartoon que eu poderia passar na frente. Então, só para você entender qual seria a minha sequência de resolução. O que eu recomendo para você, eu deixei ali na descrição. A minha sequência é 21, 22, não faria 23, nem a 24, nem a 25, faria 26, faria aqui a 28 e a 30 do cartoon. Poderia depois, na sequência, como o texto é menor, aqui para 26 e 27, perdão, para 27 é um texto menor com infográfico, poderia já resolver essa parte da prova, 27, 29, e aí voltar lá para o começo, tá certo? Essa é a minha orientação de sequência, eu deixei ela aqui na descrição. Dito isso, durante a resolução, até para ficar mais fácil para você consultar aqui no vídeo, eu coloco para você, eu deixo na sequência, até a própria inteligência artificial divide a sequência de resoluções. Então, daqui para frente, eu vou fazer nessa ordem, mas eu creio que tenha ficado claro para você como eu sugiro para você fazer a resolução dessa prova, tá certo? Vou fazer o seguinte também, para ficar mais fácil, eu posso até dividir esse texto, posso parar ele agora e começar a fazer outro vídeo, mas eu não vou fazer isso aqui agora não, porque você já está aqui. A minha preocupação não é tanto com views, né? Porque se eu faço um vídeo mais curto, tem mais views. O pessoal olha lá, 1 hora de prova, eu estou preocupado mesmo com você que está fazendo. Então eu vou deixar ele aqui correndo, que a própria inteligência artificial vai te falar, ó, questão 21 está aqui, a 22 está aqui, a 23 e tudo mais, tá certo? Questão 21. The word they in the first paragraph refers in the text to. O pronome they, eles ou elas, né? No primeiro parágrafo se refere no texto a quem? Olha que interessante, isso já aconteceu antes, tá? Ele está referindo a você o primeiro parágrafo. Mas olha o que acontece. Quando você vai no primeiro parágrafo, tá lá, ó. They power tiny phones and two-tone electric car. Então, they power. Então, se eu tenho um pronome, esse power com certeza é um verbo. Power dá um poder, né? Elas dão poder a pequenos telefones e carros elétricos. O que é two-tone? Não preciso saber, só preciso saber que são carros elétricos. They form the guts of a growing number of grid storage systems that smooth the flow of electricity from wind and solar power stations. Elas formam guts. O que é guts? As entranhas. Então, elas formam o que é necessário, o que é básico, o que é original para um crescente número de sistemas de armazenagem, storage, armazenagem, que facilitam, simplificam, facilitam o fluxo
de eletricidade de vento e sol. Ou seja, elas são a base do crescente número de sistemas de armazenagem que facilitam o fluxo de eletricidade de estações energéticas, eólicas e solares. Wind, vento, eólica. Então, o inglês tem essa coisa da leitura, né? Os adjetivos vêm na frente dos substantivos. Então, você, como eu, brasileiro, lendo português, você vai querendo ler na sequência e, de repente, a sequência no inglês quebra. Isso você só aprende com treino, tá? Então, você vai percebendo que você vai ganhando prática de leitura em entender sem precisar traduzir. Então, você vai lendo, isso você é treino, você ganha com o tempo. Sem elas, aí o they virou objeto, né? Sem elas, a eletrificação necessária para evitar os piores efeitos do aquecimento global poderiam ser inimagináveis. Do que estamos falando? Estamos falando de baterias, né? Que dão energia para os telefones celular. São baterias que fazem a transformação da energia eólica em energia elétrica, da energia solar em energia elétrica. São as baterias. Observe que elas não foram citadas no primeiro parágrafo. É uma maneira que a banca encontrou de aumentar a dificuldade desse tipo de questão. Aumentar o grau de dificuldade desse tipo de questão. Por que ele faz isso? Porque a banca já sabe que esse tipo de questão está ficando um tanto quanto já fácil de compreender. Então, qual foi o recurso que a banca usou aqui? Achou um texto no qual há um recurso estilístico. Qual recurso estilístico? Chamar sua atenção. Eu falo da coisa, mas eu não apresento a coisa. E aí eu uso o pronome. E depois que eu apresento, o que eu quero dizer? Tudo isso para te falar que a resposta, embora a questão fale que seja o they no primeiro parágrafo, a resposta está no segundo. E a resposta é isso. As baterias de lítio-íon têm seus o quê? Downsides, têm os seus percalços, têm os seus problemas. Ela é só a vantagem. E qual que é das desvantagens ali? O lítio é scarce. O que é scarce? É escasso. Essa é uma das desvantagens. Porém, a minha ideia aqui era responder a primeira questão. E a primeira questão de pronome. Eu sei a quem esse pronome se refere. Às baterias de lítio-íon, as Li-ion batteries. 21, letra A. Questão resolvida. 22. Would. O would é um modal verb. E modal verb como would, seguido do infinitivo, é um would que não está numa conversação, num diálogo, sempre vai representar uma hipótese, conforme a aula de modal verb. Inclusive, eu tenho uma aula de modal verb aqui, bem curtinha, que eu tenho aqui no canal. Se você não achou, manda uma mensagem, eu repasso para você. Tá aqui, ó. 22, a letra D, hipótese. Toda vez que você tem um modal verb, como will, would, hipótese, possibilidade, tá? Nunca certeza. Olha que interessante. Essas outras alternativas que estão ali na prova te confundem. Por quê? Se você assistir uma aula de modal verb com todos eles juntos ao mesmo tempo, vai ficar confuso. Você tem que entender que o modal verb tem 3 conceitos, 3 modos de usar. Para falar de possibilidades, habilidades, capacidades, aí são alguns modal verbs: will, would, can, could, may, might. Modal verbs para falar de recomendações: shall, should, have to, ought to. E modal verbs quando falam de ofertas, pedidos e convites. E aí você tem o may, o can, o could e o would. Mas aí, nesse último que eu falei, eles estão sempre em diálogos. Porque é um pedido, é uma oferta, um convite. Aqui eu não tenho um pedido, aqui tem uma afirmação. Portanto, para afirmação só tem um. É hipótese. Para você dominar isso, você tem que ter essas 3 aulas de modal verbs para saber direitinho. Garantia, tentou pegar você pelo... o would é passado do will, que o will é um futuro, e é um futuro mais certo. Não existe garantia para o futuro. Recomendação, o would não é usado para recomendação. Para recomendação seria o should. Vontade, eu sei que o will é um desejo, uma vontade, que é o expresso, uma vontade. Que você falar para o futuro, é o will going to. Tá misturando as ideias aqui.
Não é esse tipo de uso que está aqui, até porque não é o would, seria o will e o will para expressar um desejo futuro. Não é o que está aqui no texto. Hipótese é a resposta e solicitação foi como eu falei. Se fosse o I would like to talk to you, é um pedido. Isso aqui não é um pedido, é uma afirmação. Portanto, 22, letra D, modal verbs. Aula de modal verbs. São 3 aulas, certo? 23. De acordo com o segundo parágrafo, essa eu falei que eu ia fazer depois, mas eu estou fazendo aqui na sequência. Então, de acordo com o segundo parágrafo, uma das desvantagens do lítio é, eu já li, scarce é escasso, é achar o equivalente. Então, o 23, na verdade, é uma questão de vocabulário. Aconteceu, deu lá no texto, já ter lido. O que é scarce? Que está aqui, ó. Aqui está o scarce. Lithium é escasso, né? Escasso, raro. Portanto, a resposta está aqui, ó. É escasso? Letra E, raro. Estranho, comum, sem valor, cheio de valor? Não. 23, letra E, raro. Questão de vocabulário, tá? Desvantagem. A desvantagem é que é escasso. Então, você teria que pesquisar, saber, tinha que conhecer o vocabulário. Professor, como é que eu vou saber essas palavras lendo o texto? Frequência de leitura de texto. Uma agenda de leitura de texto. Uma rotina de leitura de texto. Quais textos? Se você ler da revista Economist, se você ler da revista New Yorker, se você ler do jornal New York Times, se você ler do jornal Guardian, tem um vídeo aqui meu no canal falando quais são os principais. Tenho também um vídeo no Instagram falando quais são. O Guardian é gratuito, você pode ler a hora que você quiser. Mas antes de você ler esses textos, esgote as fontes de provas anteriores. Leia os textos das provas anteriores. Se você tem acesso às provas anteriores, leia esses textos, resolva essas questões para você se preparar. 24. Eu não faria na sequência, eu já deixei claro qual seria a minha sequência, mas eu vou deixar aqui, fazer do 21 ao 30 para facilitar a consulta. Eu vou fazer o scanning. O que é o scanning? É quando eu faço uma leitura de buscar um nome no texto. Então eu vou procurar esse termo no texto. Qual texto? Qual trecho? Qual termo? República Democrática do Congo, que está no segundo parágrafo. Eu vou lá e leio o segundo parágrafo, que fala assim. As baterias de lítio têm as suas desvantagens, downsides, lado de baixo, desvantagem. O lítio é escasso, para começar, for one. And the best lithium batteries, those with layer oxide cathodes, also require cobalt and nickel. Outra desvantagem que as baterias de lítio, que tem aquelas camadas de cátodos de óxido, também precisam de cobalto e precisam de níquel. Então, o lítio não funciona sozinho. Consegue o lítio, precisa do cobalto e precisa do níquel. Esses metais são escassos também. These metals are scarce too. And cobalt is also problematic because a lot of it's mined in the Democratic Republic of Congo. O cobalto é problemático porque a grande parte dessa produção de cobalto é minerada no Congo. Já achei o que eu queria. Where working conditions leave much to be desired. Onde as condições de trabalho deixam muito a desejar. As condições de trabalho no Congo são ruins. Você observa que eu não leio as alternativas para não gerar em mim aquele efeito de sugestão e acaba me levando ao erro. Algumas alternativas são criadas exatamente para me distrair, para me tirar do texto. O que a banca sempre quer que eu faça? Que eu seja um leitor. Então, se eu leio o texto, não tem como eu errar a questão. Se eu domino a leitura, não tem como eu errar. Letra A. A mão de obra da mineração do cobalto no país é ineficiente? Não foi o que eu li. Talvez seja verdade, mas eu não li isso. Letra B. Os melhores depósitos de lítio encontram-se no país? Sim, é verdade. Só que a gente está procurando o quê? A desvantagem. Letra C. O país é o maior exportador de cobalto e níquel, apesar da dificuldade de transporte? Talvez seja verdade. Talvez você tenha lido isso em um outro lugar. Mas não é isso que eles querem de você. Eles querem saber o que você leu no segundo parágrafo. Por que mencionar a República Democrática do Congo? Porque tem grande depósito de lítio, sim. Mas
foi mencionado o quê? Que as condições de trabalho são ruins. Que era exatamente a letra D. As condições de trabalho no país são ruins, mesmo ele sendo rico em cobalto. Então, repara que a letra D completa a letra B. E a letra B tem uma palavrinha que deixa ela estranha, que é a palavra melhor, ao contrário de maior. E maior também não temos como afirmar. O que a gente sabe que tem bastante, mas não sabemos se é melhor ou se é o maior. São detalhes como essa questão de vocabulário, são detalhes que na hora da prova escapam. Se você tivesse lido as alternativas antes e voltasse no texto, poderia marcar a letra B e sair da prova achando que estava certo, foi até fácil. Você não pode fazer isso, você tem que primeiro fazer a leitura, ver o que foi citado ali e depois voltar a procurar. Senão é assim que você tira a sua dúvida. Fica entre duas, não sei qual é a certa. A certa é o que você afirma pelo texto. Vou ler a alternativa aí e voltar lá. Ó, a mineração de cobalto e lítio ocorre em regiões áridas. Não tem como eu saber. Eu sei, professor, Congo não é árido. Árido é a região da África, lá no Saara. Aqui eu estou falando, o Congo é a região africana subsaariana. Mas isso não está no texto. Embora seja tudo verdade que você está concordando comigo. Olha só. Grande porção, because a lot of it. Grande porção. Então não está falando se é maior ou se é melhor. Está falando que é uma grande porção. Grande porção, a República Democrática do Congo é rica na exploração de cobalto. Não quer dizer que é a melhor ou menor. Então repara, como você faz essa leitura cuidadosa do texto, você escapa das alternativas que podem te levar para distração, que era o caso aqui da letra B, com a palavrinha melhores. Tá? Se não tivesse a letra D, poderia considerar a letra B correta? Poderia, porque são uma prova de alternativa, alguma coisa eu tenho que marcar. Mas eu tenho aqui a letra D, que é exatamente o que está no texto. Sigo em frente. Questão 25. De acordo com o terceiro parágrafo, as baterias de íons de sódio. Vamos descobrir qual é a da baterias de íons de sódio aqui no terceiro parágrafo. A group of companies, though, conjunção de contraste, think they have an alternative. Algumas companhias, no entanto, pensam que tem uma alternativa. Making batteries with sodium instead. Ao invés disso, fazer baterias feitas de sódio. Instead, conjunção de alternativa, ao invés de. Unlike lithium, ao contrário do lítio, o sódio é abundante. É sal de cozinha, né, gente? Então vamos lá. It makes up most of the salt in the oceans. Então o sal que está lá tem sódio pra caramba. And chemists have found that layer of cathodes which use sodium rather than lithium can be get without cobalt or nickel to increase their quality. É o melhor dos mundos, porque olha só, os químicos descobriram que os catodos de óxido, camadas de óxido de catodo, que usam sódio rather than ao invés de lítio, pode funcionar, funcionar sem cobalto e sem níquel, para aumentar a sua qualidade. Perfeito. Perfeito. Descobriram bateria de sódio. Maravilha. Grandes soluções para o mundo. The idea of making sodium ion batteries at scale is therefore gaining traction. A ideia de fazer baterias de sódio em grande escala, está, therefore, portanto, ganhando tração. Está crescendo. Engineers are adjusting designs. Factories, particularly in China, are springing up. Engenheiros estão desenhando os ajustes. As fábricas, particularmente na China, estão springing up, estão aparecendo. De spring, de primavera. De desabrochar. Springing up, desabrochando, crescendo, surgindo. For the first time since the Leon Revolution began, lithium placed on the electrochemical pedestal is being challenged. Revista Economist, outubro de 2023. Quem é meu aluno sabe o tanto que eu falo dessa revista. Por que a gente fica discutindo tanto os textos dessa revista? Eu já acertei a prova, o texto da prova, umas 2, 3 vezes. Por quê? Porque eu conheço alguém na banca? Não, eu faço a lógica. Eu falo tanto dos textos, eu trago tantos textos na prova, tenho 26 módulos, 26 aulas,
de 26 textos que eu li, a chance aumenta a probabilidade de acertar o que vai estar na prova. E não é só acertar o texto na prova, é o treino que importa. Se você faz 26 leituras durante o ano tem 52 semanas. Se você faz 26 leituras, que são 26 módulos no curso, você faz um texto a cada 2 semanas e faz uma leitura repetida mesmo desse texto, que seja, não tem como dar errado. Se você treinou para aquilo, não tem como dar errado. Isso é treino. Então, a questão 25 são vantajosas por quê? A gente já sabe, né? Sua produção é mais simples e rápida do que a bateria de íons e lítio. Não é que a produção é mais barata. Ainda estão construindo. Letra B. O sódio é o material mais farto e fácil de ser encontrado? É isso. Ele falou. Qual que é a desvantagem do lítio? Aqui. É raro. É escasso. Qual que é a vantagem da bateria de sódio? É um material mais farto. C. Não é preciso usar o cobalto na produção? Não precisa. Mas qual que é a grande vantagem? A grande vantagem aqui, tem uma alternativa, o sódio é abundante, tá? Só que não é na produção. O cobalto e o níquel são usados para fazer o quê? Para fazer que a bateria funcione, não é para produzir. Então observe que quando você faz a leitura do texto de uma maneira integral, completinha, sem dúvidas, você consegue responder a questão. Eu entendo que você talvez esteja aí treinando, fica ainda uma coisinha aberta ou outra, é parte do processo de dominar. E eu vou explicar depois como é que você faz isso, tá? Com o tempo, vai pegando, continua fazendo e quando chegar na sua prova, vai estar 100%. Então, letra C está errada porque não é usado o cobalto para produzir a bateria. O cobalto é para fazer a bateria funcionar. A produção é mais simples? Não tem essa afirmação no texto que a produção é mais simples. Letra D. A vida útil é maior? Não falou nada de vida útil. A composição permite criação de designs e modelos populares? Isso aí eu estaria extrapolando o texto. Então note que a questão 25 acabou sendo uma questão difícil. Se você não tivesse feito a leitura e aprendido a trabalhar com esse tipo de questão na hora da prova. Você responde o que você pode afirmar pelo texto. Todas as outras são suposições naturais que a gente pode tirar a conclusão. E tem detalhes aqui. Cobalto não é para produzir a bateria. Cobalto é para fazer a bateria funcionar. É isso. Tá certo? Questão difícil, tá? É muito comum um aluno preparado se perder nesses detalhes. Então, como é que evita isso? Faça a leitura integral sem ler as alternativas. Não deixe as alternativas te sugestionar. Fecha a ideia na alternativa. Qual que é a vantagem? A vantagem é essa. A resposta correta aparece pura e cristalina. 26. Springing it up. Desabrochar. Splitting. Dividindo. Closing. Fechando. Modernizing. Modernizando. Moving. Mudando. Ou emerging. Aparecendo. Aparecendo. Emerging. Tá melhor com desabrochar. Emerging. Surgindo. Como spring it up. Aparecendo. Questão 26. Letra E. Questão de vocabulário, que você poderia deduzir ou pelo spring, saber que é primavera, que é desabrochar, ou entender aqui pelo contexto. As fábricas, os engenheiros estão desenvolvendo ajustes. As fábricas estão aparecendo, surgindo, crescendo, não se modernizando, que poderia ser a próxima, né? Aí 27 e a 29 a gente vai aqui para esse infográfico, para essas duas questões. Eu vou fazer a 28 primeiro, mas antes de começar a 28 e 29, só para... Vamos fechar aqui com um cartoon. Eu gosto de fazer cartoon direto também, né? Marsha, all I want to hear are those 3 little words. Tudo que eu quero ouvir de você são aquelas 3 palavras. O que a gente acha que ela vai falar? I love you, né? O que ela fala? Reduce, reuse, recycle. Por que isso aqui é engraçado? Porque essas 3 palavrinhas não combinam com o contexto. Contexto romântico, né? Você espera ouvir outra coisa. Não esse tipo de coisa. É mais uma vez o cartoon trazendo aquela ideia do conceito do humor. O humor no cartoon deriva do quê? De uma coisa inesperada. O casal tem projetos em comum e interesses em comum? Não foi isso. Letra B.
A mulher pensa, o que a mulher pensa não é o que o homem deseja ouvir que ela diga. É isso, é o inesperado. Letra C, o casal é super romântico, overly romantic. Não é, né? Letra D, por que não é romântico? Porque ela fala reduza, reutilize, recicle. A mulher é uma feminista e environmentalista, ambientalista. Então o homem concorda com suas ideias. Não tem nada a ver com o que foi falado com isso aqui, com a tirinha. Letra E. O que a mulher pensa é exatamente o que o homem quer ouvir. Portanto, a 30, letra B. Então a gente volta aqui. 29, 28, 27. Faça a 28. Furthermore. Além disso, além do mais, não apenas isso, o furthermore sempre soma ideias. Quem soma ideias ali? Letra A, also também. Poderia ser trocado. Also. Eu não acho legal botar o also ali com a vírgula, tá? Mas é a única resposta possível, porque o so seria uma conclusão, não bate. Since, desde que, uma vez que é uma apresentação, não serve. Then, seria uma sequência, não uma ideia de agregar, seria uma sequência. E a letra E, despite, seria uma ideia de contraste, tá? Professor, por que não pode ser o then ali? O then seria uma ideia de consequência. Faz uma coisa, portanto, na verdade o furthermore tem essa ideia de agregar um conceito. Falou uma coisa e também outra, não uma sequência da outra. 28, letra A. Sobrou a 27 e sobrou a 29. Eu vou ler a 20 aqui, a imagem e o parágrafo. In the last few years, there has been more and more evidence that plastic pollution in our oceans is becoming a massive problem. Nos últimos poucos anos, nos anos recentes, a gente tem cada vez mais evidência que a poluição de plástico nos oceanos está começando a virar um problema massivo. Large pieces of plastic which end up in the sea can entangle marine animals or can also suffocate them. Grandes pedaços de plástico que acabam no mar pode estrangular os animais marinhos ou mesmo sufocá-los. Tiny pieces of plastic, pedaços pequenos de plástico, broken down by the action of water and the sun, vamos dizer assim, esfacelados, né? Broken down seria diminuir em pedacinhos. Broken down também é explicar, detalhar. Mas aqui no caso, broken down é diminuir em pedacinhos por causa da água e do sol. Cause harm by entering the marine food chain. Causa dano porque entra na corrente, chain é cadeia alimentar marinha. Chain é tanto cadeia quanto corrente. Corrente e cadeia é a mesma coisa. Corrente é o encadeamento de elos. Então, no inglês, o chain, se usa chain tanto para corrente quanto para cadeia. If the animals eat plastic, it will make them feel artificially full, so they do not eat and they starve to death. O que acontece? Se os animais comem plástico, eles vão ficar se sentindo artificialmente saciados, cheios. Aí eles não vão comer e aí eles vão starve to death. Starve é passa fome até morrer. Come plástico, tem uma sensação de saciedade, mas isso que ele comeu não é nutritivo. Então não vai alimentá-lo. Então o problema de você comer porcaria por aí é que você tem aquela sensação de saciedade, mas não te alimenta. Então para de comer bolachinha recheada, evite comer salsicha, refrigerante. Parece um pai falando, e eu estou falando como um pai também de um adolescente, tem que avisar toda hora. Mas vocês que estudam, estão vendo, estão lendo os textos, é alarmante os dados da saúde da comida ultraprocessada. É o que acontece com os peixes aqui. Furthermore, além disso, when fish have eaten plastic, it becomes part of the body. Quando o peixe come plástico, isso vira parte do seu corpo. If we then eat the fish, our food contains plastic, we are eating our own plastic waste. Ou seja, quando a gente come um peixe que tem plástico, a gente está comendo o nosso próprio lixo plástico. Já vou responder qual? A 29. A gente está comendo o nosso próprio lixo plástico. Então, assim, quando eu como um peixe que comeu plástico, eu estou comendo meu próprio plástico. Qual que é a ideia aqui? Consequência. Você joga o lixo no mar, a cadeia marinha come o lixo, você come os peixes,
você está comendo seu próprio lixo. Você tem uma ideia de consequência, 29, letra D. Só falta a última, 27, que fala o seguinte. O trecho dos 2 parágrafos iniciais da matéria está representado no infográfico o que eu tenho aqui? 1/4 dos peixes tem plástico nele. 1/4 dos peixes tirados como exemplo dos mercados de peixe da Califórnia e Indonésia contém pedaços de plástico e fibras de plástico nas suas guts, de novo, nas suas entranhas, tá certo? É a ideia, você vai comer plástico. Onde está essa ideia aqui, Grandes pedaços de plástico acabam no mar, vão estrangular os animais? Não é isso a ideia. Se os animais comem plástico, eles vão se sentir artificialmente cheios. Vamos ver se é essa. Quando o peixe come plástico, isso torna-se parte do seu corpo. Então, quando a gente come o peixe, isso é parte, a gente come o nosso próprio lixo plástico. Essa é a resposta, né? É o que o infográfico está confirmando que está ali. O plástico é dilacerado em pequenos pedaços por ação da água e do sol, ou eles não comem e passam fome. Na verdade, não é isso. Então, 27, letra C. Eu falei que ia fazer na ordem e eu quebrei a ordem aqui no final, né? Eu fiz a 30, a 29, a 28, a 27. Eu não fiz o que eu falei que ia fazer, mas no final eu acabei resolvendo toda a prova da Unesp de inglês do inverno, tá certo? Mais uma vez, peço o seu like, peço o seu comentário, ativa o sininho, começa a seguir, espalha para os colegas. Se você tem qualquer dificuldade, não entendeu alguma questão ou o assunto que eu falei e o que eu citei aqui na descrição não é um assunto fácil para você, vem falar comigo, vamos combinar, eu te explico, é uma coisa bem tranquila de fazer, você dominar esses assuntos para mandar muito bem na prova da VUNESP. Outro ponto, aprender a ler os textos, olha que os vídeos que eu tenho aqui vão te ensinar como você faz para ficar fluente na leitura, que é só isso que você precisa. Estudar esses itens que eu marquei aqui para você na descrição e treinar a sua leitura, ampliar o seu vocabulário. Ampliando o seu vocabulário, estudando esses itens que estão aqui na descrição, você vai gabaritar essa prova com essa tranquilidade que a gente fez aqui. Lógico que você não vai levar 40 minutos como esse vídeo, vai fazer isso em 4, 6 minutos e entra na faculdade que você escolheu. É isso, fico no aguardo, até a próxima, valeu, tchau, tchau.